Saudações, queridíssimos e queridíssimas da Aristo. Como é que vocês estão? Imagino que muito tensos se vocês estão se preparando para a prova do SUS São Paulo. É uma banca gigante e é uma das últimas provas, às vezes a última esperança para algumas pessoas. Mas vai dar tudo certinho, a gente vai te dar um direcionamento aqui. Tem aquela novidade, temos apenas uma prova, não conhecemos muito o inimigo, como é que eu vou me preparar? Calma, essa mesma banca já fez outras instituições, você pode dar uma olhada tanto na prova de 2022, como nas provas que ela fez para outras instituições. Isso vai te ajudar a se preparar. E a gente pegou mais especificamente essa última provinha e deu uma análise daquilo que é mais Pareto, aqueles grandes temas que apareceram um pouco mais para te dar direcionamento, para você conhecer o perfil de prova e ver como é que pode ser perguntado. Já adianto, foi uma das provas mais Pareto que eu já vi de todas as de clínica médica. Olha que a gente olha a prova, a questão toda semana. Galera, caiu muito cardio, caiu insuficiência cardíaca, AVE, infarto, edema agudo de pulmão. Isso aí já dá um direcionamento gigante. Pô, temas mais Pareto. Uma outra questãozinha fora, habitual, e ainda assim nada assustador, síndrome de veia cava superior, não era nada de outro mundo que não desse para acertar ali. Caiu cetoacidose diabética, caiu pneumonia. Cara, isso é clínica, clínica, clínica. Uma excelente prova em termos de Pareto, em termos de tema, são aqueles mais importantes do dia a dia. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu fiz um apanhado para a gente justamente estudar e comentar brevemente alguns conceitos para você ficar mais confortável, perder um pouquinho daquela tensão. A primeira questão era sobre dissecção de aorta, tema super importante, emergência hipertensiva, que a gente precisa lembrar o quê? Quando a gente está falando de dissecção de aorta, a gente pensa principalmente na abordagem cirúrgica mais emergencial daquelas lesões mais altas, sobretudo no arco aórtico, a classificação A de Stanford, beleza? Tratamento mais clínico, até a gente chegar lá, a gente lembra de beta-bloqueador e antihipertensivo venoso. É a dupla dinâmica para quê? Justamente a dupla não dinâmica, para falar a verdade. Porque a gente quer que bata menos vezes e quando bata, bata com menos força. Esse é o raciocínio para a gente lembrar dos principais conceitos em relação à dissecção aguda de aorta. Outra questãozinha perguntou sobre massagem cardíaca, que é algo mais Pareto do que isso. Aquilo que unifica o mesmo tratamento no mundo inteiro. Qualidade da massagem e colocava caprichosamente sobre a capnografia, que é uma ferramenta muito precisa para a gente avaliar a qualidade da massagem. Só para lembrar um conceito aqui que a gente às vezes passa batido, maior do que 10 na capnografia, a gente entende que está tendo uma circulação adequada e deve seguir ali com as manobras da forma que a gente está fazendo. Tem que lembrar de trocar a equipe a cada 2 minutos, tem que lembrar de mirar de 100 a 120, aqueles conceitos principais. Tema super importante também. Outro tema que caiu para a gente, anticoagulação no TEP, não precisa falar mais nada, anticoagulação plena. Muitas vezes a questão especificamente era sobre enoxaparina, a heparina de baixo peso, que a gente vai fazer 1 mg por quilo por tempo ali, pelo menos 3 meses que a gente vai fazer. Depois a gente pode até migrar para o anticoagulante oral, uma varfarina, um dos novos, mas de forma inicial vamos fazer 1 mg por quilo de 12 em 12 horas para esse nosso paciente. Muitas vezes já na suspeita, tá? Antes mesmo de confirmar o TEP, se não tiver contraindicação, você já começa ali a fazer essa anticoagulação. Maravilha? E depois parte para a sonogiotomografia, um ecocardiograma para avaliar se tem disfunção também ali do ventrículo direito. Legal lembrar desse conceito. E trombólise também no TEP. Pode eventualmente aparecer naquele TEP com instabilidade, com ΔT bem maior do que infarto e AVC. A gente fala de 14 dias no TEP. Chuva de CCQ aqui para você. Vamos embora. O próximo, infarto agudo, a gente passar para cateterismo. Priorizar o cateterismo tendo disponível na unidade em até 90 minutos ou na unidade próxima em até 120. É preferível, e se não tiver disponível, trombólise, salvo se a gente tiver alguma contraindicação, beleza? Uma questãozinha de infarto com supra, meu Deus, não tem nada mais Pareto que isso. Primeira ou segunda causa de mortalidade no mundo. Então é claro que a gente precisa dominar esses conceitos. Lembrar da antiagregação, dupla antiagregação, começar a heparina e estatina de alta potência também para esse nosso paciente. Maravilha? Cuidado só com o diagnóstico diferencial. Você viu que pode cair dissecção de aorta também. Para não se confundir, uma dor pleurítica, falar de TEP, uma prova que pegou muito em cardio. Pelo menos umas 5, 6 questões nessa de 2022. Contraindicação de trombólise no AVE. Também tema super Pareto. Você tem que lembrar das indicações, lembrar do ΔT do nosso paciente, até 4 horas e meia, para a gente pensar. E contraindicações principais, plaquetopenia, geralmente menor do que 100 mil, uso recente de heparina, sangramento intracraniano. Galera, tem que lembrar esses grandes conceitos. Vale a pena revisar as contraindicações principais. Aquele AVE muito pequenininho, com déficit pequeno, ou com déficit muito grande, que teria um risco grande de transformação hemorrágica. Vale resgatar esses conceitos,
que é um tema importante, pode aparecer de novo. De repente a banca varia um pouquinho, opa, vamos perguntar sobre hemorragia subaracnoide agora. Beleza? Dá uma mapeada, reestuda os tipos de AVE e a hemorragia subaracnoide acho que é um bom palpite também. Que mais? A gente teve indicação de insulinoterapia e reposição de potássio na cetose diabética. Cara, precisa dominar. Outro tema, paretaço, super importante. Quando que a gente nem começa a insulina, faz o potássio primeiro, quando que a gente começa junto, e lógico, a gente tem que lembrar da hidratação vigorosa. Muitas vezes é um paciente que tem um déficit volêmico muito grande de 5, 7 ou 8 litros. Maravilha? Conduta no edema agudo de pulmão, diurético terapia e antihipertensivo venoso. Cara, mais uma emergência hipertensiva que caiu na prova. Nada de outro mundo, tema super importante da gente lembrar também. Conduta no edema agudo de pulmão, antagonista de opioide. Olha que coisa mais simples, mais boba da vida. Só que é decoreba. Como você tem que decorar várias coisas de várias áreas diferentes, às vezes passa despercebido. Vai cair de novo? Acho difícil. Mas aí eles podem lançar uma intoxicação medicamentosa com hepatite fulminante, e aí você coloca ali acetilcisteína. Ou pode colocar um paciente com intoxicação por benzodiazepínico e você vai fazer o flumazenil. Lembra desses grandes antagonistas que podem aparecer eventualmente na sua prova. Beta-bloqueador e glucagon, dá uma revisadinha nisso, que é um tema grande também, se repete em várias bancas, já caiu aqui, pode ser que mudem um pouquinho, peçam algum outro parecido. Maravilha? Que mais? A gente pode lembrar, pneumonia. Tinha uma pegadinha que falava um paciente tabagista, DPOC, e colocava o hemófilos como o primeiro grande germe. Olha, ele até aparece um pouquinho mais nesse grupo do que na população geral. Mas quem continua sendo campeão? Pneumococo. Tem que lembrar disso. Nenhum mistério. Pneumonia, cara. É um tema super frequente e cobrou um dos CCQs mais frequentes, que é o germe mais comum. Nada de outro mundo aqui pra gente também. Que mais? Teve duas questões sobre insuficiência cardíaca, uma sobre diagnóstico e uma sobre medicações que modificam sobrevida. Beta-bloqueador, Entresto foi o foco da questão, a medicação ganhou muito destaque, uma atualização recente e agora já mais disponível, inclusive no SUS. Vale a pena revisar. Quem tem benefício do beta-bloqueador? O que é ICFR? O que é ICFEP? Vou colocar aqui empaglifosina para esse paciente, até para o que não é diabético. Resgata isso, que é tema super parede. Pode ser que pergunte alguma dessas outras medicações que a gente utiliza também. Tá beleza? Colocou um paciente para a gente, tinha uma questãozinha de TEP também, o ecocardiograma para a gente avaliar se tinha disfunção. E olha uma questão super legal que caiu aqui, cuidados paliativos. Cara, falava sobre a autonomia do paciente. É um tema relevante, importante demais, e grandes bancas têm procurado abordar com um pouco mais de carinho esse tema que é tão importante na prática, no dia a dia. Essa questão falava de o paciente desejando saber o diagnóstico e a família se opondo um pouco. E, não, vamos prestar atenção na autonomia do paciente, prioritária. Beleza? Galera, esse foi um breve direcionamento. Claro que vale a pena se olhar na íntegra a prova do último ano. Dá uma olhadinha depois de fazer isso, se tiver tempo, nas bancas vizinhas, na mesma banca, na verdade, que fez instituições vizinhas, que pode ser uma forma da gente se preparar também, conhecer o jeitão da prova. Com esse direcionamento, espero que você tenha resgatado vários CCQs, puxado lá do fundo da sua mente, para você se sentir mais tranquilo, mais confortável, e um bom descanso antes da prova. Tenho certeza de que teremos vários resultados positivos para a gente comemorar junto. Maravilha? Aquele abraço, ótimos estudos, boas provas, estamos na torcida por vocês.